Olá, seja bem-vindo ao canal. E no modo análise de hoje, vamos bater um papo sobre provavelmente o Game of the Year, o grande jogo Clair Obscur Expedition 33, que nos faz pensar bastante durante a sua jogatina. Às vezes, uma história é tão confiante, tão segura de si, que sua frase inicial preparará você para tudo que vem depois. Por exemplo, a primeira linha de A Maldição da Casa da Colina diz que nenhum organismo vivo pode continuar a existir sensatamente por muito tempo sob condições de realidade absoluta. Ou então, a primeira linha de 1984. Era um dia claro e frio de abril, os relógios estavam batendo 13 horas. Em 2025, o game Clair Obscur Expedition 33 nos deu outra entrada que vai bem nessa linha. Se você vai dar flores a alguém, provavelmente deveria fazê-lo antes que ela murche e morra. É uma frase dita por um dos protagonistas do jogo, Maëlle, ao seu irmão adotivo, Gustave. Ele responde ironicamente: o quê? As flores ou a Sophie? É uma piada incrivelmente sombria sobre o que murchará e morrerá primeiro, a vida de um amante medida na mesma linha do tempo de uma rosa cortada. A relação de Clair Obscur com a morte é mais do que apenas um motivo ou um tema. Chega a ser uma obsessão. Cada cenário, cada personagem, cada reviravolta, a própria estrutura do jogo está imersa em tristeza. Mas, devido à natureza extensa da história, porque todas as narrativas são pintadas com um pincel tão empático, a morte não pode se resolver em uma única declaração tão simples. Em vez disso, ela permanece um abismo aberto, no centro da história. Um vazio contra o qual cada personagem se choca. Repetidamente, encontramos pessoas, até deuses, que parecem ter poder sobre a morte, apenas para descobrir que não mais são capazes de escapar da gravidade do vazio. É o vácuo em torno do qual o mundo gira. A piada inicial de Clair Obscur sobre flores e pessoas murchando é uma referência ao Gommage. Gommage representa um evento anual na distorcida cidade parisiense de Lumière. Sempre visível da costa de Lumière está um enorme monólito com um grande escrito nele, e logo abaixo dele, uma figura igualmente maciça, chamada a Pintora. A cada ano, no dia do chamado golpismo, a pintura se levanta, apaga o número anterior do monólito e o substitui por um número menor. A cada ano, esse novo número é uma sentença de morte. No início de Clair Obscur, a pintora rabisca 33 no monólito. Esse é o golpismo. Em um instante, cada pessoa de 33 anos de Lumière é obliterada em pó e pétalas. 32 anos se torna a nova idade máxima para a cidade. Mas a flor dele é para Sophie, sua ex-namorada, que tem 33 anos, e não vai chegar ao fim do dia. A cidade inteira está coberta de flores. Na verdade, Lumière transformou o dia da homenagem em uma espécie de pré-velório, uma celebração de música, arte e flores para o que todos sabem ser, na verdade, um funeral em toda aquela cidade. E, minutos depois do início do jogo, envolta nessa atmosfera assustadoramente otimista, Clair Obscur começa a nos bombardear com perguntas insolúveis. Se o mundo tem uma data de validade, é egoísmo ter filhos ou é irresponsável não tê-los? Se o mundo tem uma data de validade, é egoísmo ter filhos ou é irresponsável não tê-los? Nesta cidade condenada, você passaria cada momento na companhia de outras pessoas ou se isolaria para se poupar da dor do destino inevitável delas? E, à medida que o peso dessas escolhas começa a se impor, horrivelmente semelhante, que nos faz recordar muitos quase apocalipses da vida real, Clair Obscur nos apresenta a pergunta mais importante de todas. Você conseguiria revidar? Todos os anos, na manhã seguinte ao massacre, Lumière envia uma expedição, um grupo desorganizado de voluntários, com o único objetivo de matar a pintora e acabar com o relógio do juízo final. No passado,
essas expedições podem não ter sido tão desorganizadas, com mais esperança e simplesmente mais pessoas em Lumière. Tentativas anteriores viram centenas de voluntários cruzando o mar, mas ninguém conseguiu e ninguém jamais retornou. Agora, a expedição de Gustave, a Expedição 33, não consegue nem preencher uma festa de despedida. Há pouquíssimas chances de vitória agora. Um organizador admite que as expedições são politicamente necessárias para o moral, mas também as chama de guilhotina sem derramamento de sangue. Todos sabem disso em algum nível. Todos os membros dessa expedição têm 32 anos. Sua sentença de morte está tão próxima agora que eles não se importam em jogar suas vidas fora. Exceto Maëlle, claro. O jogo é tímido ao revelar a escala da escolha de Maëlle. Ao contrário dos outros membros da expedição, Maëlle não tem 32 anos. Gustave implora para que ela fique em Lumière. Ela tem 9 bons anos restantes, diz ele. Provavelmente, todos nós tentamos fazer as contas. Eu, pelo menos, fiz errado. Quando ouvi Gustave dizer isso pela primeira vez no game, contei de trás para frente mentalmente. Ok, o monumento está com 33 anos agora, ela tem 9 anos restantes. 33 menos 9 é 24. Maëlle está escolhendo talvez morrer aos 24, certo? Errado. Lembre-se que a contagem regressiva funciona para ambos os lados, em ambas as direções. A cada ano, Maëlle envelhecerá e a pintora reduzirá o teto daquele mundo. Maëlle tem 9 anos restantes. Ela não tem 24, ela tem 16 anos. E já, ela olha para o futuro e não vê nada além da morte. Ela está mais correta do que se imagina. E assim a Expedição 33 parte através do oceano, assim como todas as outras expedições anteriores, na esperança de que eles, impossivelmente, sejam os únicos a deter aquele massacre. O espectro da morte é tudo o que conseguem ver. O vazio ao redor da pintora literalmente bloqueia as estrelas. A maior parte da expedição será consumida por esse vazio antes do final do primeiro dia. Em Lumière, a morte pode ser inevitável, mas também é previsível, comunitária, é limpa. Um massacre gracioso, um belo último suspiro. Do outro lado do oceano, no continente, a morte não é nada disso. A Expedição 33 navega diretamente para um massacre, e cada morte é ignóbil, amarga e solitária. E ao contrário de Lumière, a morte permanece. Enquanto o Gomage serve como aquele funeral e cremação ao mesmo tempo, cheio de flores, de pessoas ali todas unidas, o apoio, a arte. Já do outro lado, os corpos no continente nem podem se decompor. Os poucos sobreviventes de 33 precisam atravessar um mar de morte. Lembretes cruéis de cada expedição fracassada que se estendem a cada parede. Eles encontram fantasmas, figuras de pedra que assombram o continente. Eles encontram também beleza, um mundo aparentemente nascido da pura imaginação. Encontram amigos e encontram pesadelos de um homem velho demais para ter sobrevivido ao massacre e uma garota com queimaduras no rosto. E encontram vitórias breves e uma comunidade improvável e Gustave. Descobrem que alguns ciclos podem ser inevitáveis. Se você vai dar flores a alguém, provavelmente, lembra-se, deveria fazê-lo antes que ela murche e morra. Talvez porque a data da morte de todos esteja tão claramente pintada no céu. A vida de Gustave ser roubada dele tão cedo parece especialmente cruel. Um personagem com paixão, com falhas e humor, um personagem com armas mecânicas e uma árvore de habilidades inteira para a gente poder aproveitar. Extinto antes que pudéssemos ver quem ele era e merecia crescer. De um ponto de calor no frio para apenas mais um pedaço do vazio. Seu substituto, um homem chamado Verso, parece ter nascido desse vazio. Gustave, tragicamente mortal. Verso, aparentemente imortal.
Gustave, um irmão, um parceiro. Verso, um mistério. Gustave, o filho brilhante de Lumière. Verso, relacionado apenas a pesadelos. Mas Verso conhece o continente e seus perigos, e Verso está tão ansioso para matar a pintora quanto qualquer um. E então, relutantemente, o deixamos se juntar a essa jornada. Vamos pular para o que deveria ser o final da história. A perda de Gustavo persiste. Você ainda sente essa perda. Mas o grupo se une, apoia e confia uns nos outros. Eles derrotam os titãs do mundo, chegam à base da pintora. Eles confrontam o velho, o assassino de Gustavo, inclusive. E desta vez, Maëlle descobre que tem a força para apagá-lo em seu próprio gomage direcionado. Eles ascendem ao monólito e, de alguma forma, impossivelmente, dominam a própria pintora. Um final climático, se é que houve sempre um. E eles retornam para Lumière, o número amaldiçoado apagado do céu, o espectro da morte banido do horizonte. Este, com tudo o que nos foi dito, é o fim da história. O objetivo concluído com sucesso. Os aventureiros que retornam celebrados, a cidade poupada do seu relógio do juízo final. Todos respirando aliviados. Agora, finalmente eles podem superar o apocalipse. Apenas Verso suspeita da verdade, que talvez eles não tenham parado o relógio. Eis a verdade. Talvez derrotar a pintora apenas tenha acelerado o cronômetro para 0. Do outro lado da água, uma explosão abala a base do monólito. Uma onda de choque consome Lumière. O vazio consome tudo. E então tudo muda. Deveria ser tão surpreendente que todo o mundo que habitávamos fosse, literalmente, uma tela? Um mundo com uma pintora divina em seu coração, onde gradientes controlavam o fluxo da batalha, onde cromática e luminância determinavam a facilidade da vida e da morte. Com o fim do mundo, finalmente chegou a hora de conhecermos seus deuses enlutados, os pintores daquela tela. É hora de apresentar adequadamente os Descendres. Na verdade, você já os conheceu, mais ou menos. Após o apocalipse, nossa perspectiva é lançada para uma camada diferente da realidade, na qual tudo o que vimos de Clair-Obscur até agora existe dentro de uma pintura na mansão Descendre. Essa pintura foi iniciada há muitos anos por Verso Descendre, quando menino. Seu pincel e sua imaginação vibrante criaram a cidade de Lumière. Criaturas fantásticas como Esqui e Monoco e os espaços oníricos que preenchem o continente. Verso amava tanto o mundo que criou que a tela carrega uma marca de sua alma. Anos mais tarde, quando Verso Descendre morreu queimado dentro daquela mansão, essa marca permaneceu. A tela não era mais apenas um projeto de infância. Era um pedaço da vida de Verso, sua essência, que de alguma forma havia sobrevivido à sua imolação. E após sua morte, Aline Descendre, mãe de Verso, deixou-se envolver pela tela. Se houvesse um mundo onde alguma fração do seu filho ainda vivesse, isso seria preferível à sua ausência constante? Para Aline, só há uma resposta para essa pergunta. Ela mergulha no universo da infância de Verso, torna-se a própria pintora e decide viver ao lado do último resquício de sua alma. E não faz planos para emergir. Não importa se ela murcha no mundo real. Mas por que então o mundo pintado ainda ecoa com a morte? Por que o gomage, o relógio do juízo final, a inescapável sensação de perda? Seria este todo o mundo que Verso imaginou quando criança? Não, de jeito nenhum. A tela é um objetivo vivo e é continuamente distorcida pela presença dos Descendres. As mudanças mais facilmente identificáveis na tela vêm do conflito entre Aline e seu marido, Renoir. Algum tempo depois de Aline se perder na última tela de Verso, Renoir também entrou na pintura,
não para viver ao lado de Aline e do fragmento de seu filho, mas para resgatá-la, trazê-la de volta. Ele se recusa a ficar parado enquanto vê sua esposa definhar. Ele sacrificará o último pedaço da alma de Verso, se isso significar trazer Aline de volta à realidade. Na pintura, tanto Renoir quanto Aline têm a influência de deuses. Consequentemente, seu conflito destrói o mundo da tela. Os moradores de Lumière chamam o primeiro evento desta guerra de A Fratura, pois foi quando a própria Lumière foi arrancada de dentro do continente e lançada ao mar. Uma tentativa de Aline de salvar a cidade da devastação de Renoir do continente. Este não é o único desastre reenquadrado como uma misericórdia. A maior revelação é que a pintora, a própria Aline, e sua contagem regressiva anual não foram uma execução planejada, mas uma tentativa de desacelerar a guilhotina. Gommage foi tudo o que ela pôde fazer para conter Renoir, livre para apagar a tela de uma vez por todas. O Gommage foi tudo o que ela pôde fazer para conter a total aniquilação de Renoir. Concede a morte gradualmente, em vez de uma vez só. Após a queda da pintora, Renoir estava livre para apagar a tela de uma vez por todas. Mas o conflito entre eles não é a única razão pela qual a morte permeia tão completamente a pintura. É fácil se perder nas camadas de realidade e magia com clair-obscur, nos detalhes técnicos de quem tem qual poder em qual mundo. Mas não devemos esquecer que a pintura, a última tela de Verso, também é arte. Arte habitada por uma família em luto. A pintura se deforma inexoravelmente para refletir a sua dor. Por exemplo, Alicia Desandre, filha de Renoir e Aline, está arrasada pela morte de seu irmão. Uma morte pela qual ela não consegue deixar de se sentir responsável. E ainda, em meio ao luto e à culpa, ela segue seus pais para dentro da tela. Milagrosamente, Alicia renasce como Maëlle, uma filha de Lumière, sem nenhuma lembrança de sua vida anterior. Mas com a mesma idade de Alicia, com o mesmo senso de responsabilidade, Maëlle também perde seu irmão. Ou, fora da pintura, os filhos dos Desandres querem ser escritores. Músicos querem trilhar seu próprio caminho, mas não conseguem superar a pressão de seguir os passos dos pais. Dentro da pintura, Lune, uma das integrantes da Expedição 33, sente que sua vida nunca esteve sob seu controle, que toda a sua existência esteve ligada às buscas de seus pais. Lá fora, a dor de Aline a faz se perder na pintura. Lá dentro, a dor de Ciel a joga no meio do oceano, sem esperança de recuperação. Ou, fora da pintura, lembranças da vida de Verso, e portanto de sua morte, estão por toda parte. Dentro da pintura, os corpos de expedições que morrem no continente tornam-se elementos permanentes da paisagem, impedidos de se decompor naturalmente, mesmo após décadas de exposição. O conflito fundamental de Renoir e Aline está enraizado no escapismo. Renoir quer que sua esposa enfrente a realidade, mesmo que essa realidade seja a falta do filho. Aline quer se enterrar em um mundo pintado, livre da dor de perder Verso, livre da dor de perder a versão de sua família. Uma tentativa de reavivar os mortos, e abandonados também de suas próprias memórias. Mas Aline não consegue enxergar além da sua dor, e portanto suas criações também não. Sua Alicia, repintada, mantém as cicatrizes e o silêncio do mundo exterior, porque Aline não consegue perdoá-la pela morte de Verso. Seu Renoir, lembrado, só consegue expressar amor por meio de um nível homicida de violência. Sua versão substituta de seu filho morto é no mundo pintado imortal, mas ele deseja a morte acima de tudo. Aline deveria ser a deusa deste mundo, a pintora, uma divindade que define a existência. E nessa posição de poder absoluto, ela se senta na base do monólito, chora, e suas criações não conseguem deixar de refletir o vazio
que ela carrega dentro de si. A expedição não sabia nada disso quando expulsou Aline da tela pela primeira vez. Ela era simplesmente a pintora, a causa de todos os problemas, dos seus infortúnios, a chefe final de seus anos de luto. Mas depois de sua derrota, revela a verdadeira forma do mundo. Nossa expedição precisa decidir como redefinir sua missão. Não é uma resposta fácil. A pessoa cuja autoimagem é mais violentamente abalada é Maëlle. Ela está tanto dentro da tela quanto fora dela. Nasceu primeiro como Alicia Desandre, no mundo exterior, e depois renasceu como Maëlle dentro da pintura. Seus anos em cada mundo não conseguem obviar sua conexão com o outro mundo, mas fica claro qual mundo ela prefere. Dentro da tela, ela não carrega cicatrizes de fogo. Ela pode falar, pode lutar e pode passar seu tempo com seus entes queridos. Dentro da tela está a versão pintada de seu irmão. Uma falsa ressurreição, verdade, para amenizar sua culpa e tristeza. Mas mesmo com essa nova compreensão, a falha fatal de Maëlle é sua incapacidade de reconhecer os ciclos que está recriando. Nascida primeiro de Aline e depois novamente como criação de Aline, escapando do mundo onde perdeu seu irmão apenas para escapar de outro mundo e perder outro irmão, e agora removendo a pintora apenas para suplantá-la como a deusa da tela. Alicia Desandre cai exatamente na mesma armadilha que sua mãe, a pintura. Mesmo em seu estado fraturado e de luto, mesmo com suas reproduções defeituosas daqueles que ela perdeu, é infinitamente preferível à fria realidade do mundo lá fora. E do outro lado dessa decisão, temos verso, o pobre verso. Pintado, trazido à existência para substituir um homem morto que ele nunca conheceu e que não pôde corresponder. Verso sabia o tempo todo que a pintura não era a única realidade, que sua angustiada imortalidade poderia ser encerrada se permitisse que Renoir apagasse a tela para sempre. Ele guiou a expedição até a pintora exatamente para isso, por esse motivo. Mas, em vez disso, seu ciclo se repete também, um final adequado que lhe foi negado. As pessoas que afirmam se importar mais com ele recusam a única coisa que poderia lhe trazer a verdadeira paz. Mas será que a simpatia por verso realmente vale o apocalipse que ele deseja? O fim de Lune, de Ciel, Monaco, Esquie, toda a cidade de Lumière e todos os seus habitantes, todos os quais também têm esperanças, desejos e vidas sobre os quais merecem influência? Mentes criadas pelo homem devem ser consideradas falsas? Esses personagens são menos reais do que os da Sandres, só porque existem lá dentro de uma obra de arte vivenciada por nós, os jogadores? Não há escolhas fáceis no final de Clair Obscur, nenhuma maneira de preencher o abismo de luto em torno do qual a narrativa orbita. Mas há uma lição, ou pelo menos uma inevitabilidade, a qual a história sempre retorna. A arte não pode ser verdadeiramente uma fuga. É verdade, ela pode ser bela, pode ser emocionante, pode dar origem a novas ideias, novas perspectivas, pode reformular a maneira como vemos o mundo. Mas ela não pode existir sem um traço de seus criadores, nem sem um reflexo de seu público. Não pode apagar o luto. Não pode substituir o que foi perdido. Os personagens que mais desejam o escapismo daquele mundo se encontram mais fortemente presos à sua tristeza. O mundo pintado se curva em torno da gravidade de sua escuridão. De certa forma, Clair Obscur pode ser definido por sua frase de abertura. Lembra-se? Se você vai dar flores a alguém, provavelmente deveria fazê-lo antes que ela murche e morra. Mas com o passar do tempo, me pego pensando mais em algo dito logo depois, enquanto Gustave caminha com Sophie em direção ao pier, enquanto ela caminha em direção à sua morte certa. Ela diz: às vezes sinto pena dela. Gustave fica atônito. Quem? Da pintora? Ela parece triste, diz Sophie. Talvez ela também seja uma prisioneira.
presa no mesmo ciclo que todos nós. Todo o tema do jogo lançado de forma displicente por uma mulher caminhando para sua execução. Gustave olha ao redor para a celebração vazia, um mar de pessoas que serão todas apagadas da existência. Só você, Sophie, poderia escolher a empatia em um momento como este, diz ele. E Sophie responde: é uma das poucas escolhas que posso fazer. Ela olha para a pintura do horizonte, o próprio vazio, e encontra uma conexão. Um fio que a liga à dor deste mundo. Uma centelha de reconhecimento no abismo. Diz: eu não conseguiria, diz Gustave. Ele não consegue ver a conexão. Tudo o que consegue sentir é a sua perda iminente. Está tudo bem, diz Sophie. Você não precisa fazer isso. E você? Jogou Clair Obscur? Ficou decepcionado com o final do game, com os inúmeros aspectos do enredo, até mesmo com a mecânica da jogatina, que a gente não chegou a discutir aqui? Deixa seu comentário aqui pra gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.